pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, o nosso podcast que a gente fala sobre negócios, gestão, comportamento e sobre toda aquela conversa que faz o empreendedorismo rodar no nosso Brasil. Muito prazer, eu sou Felipe Silva, sou o host desse podcast e hoje nós vamos falar sobre leitura, business, gestão em geral. E para falar desse tema, Rafa, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael Felipe. Koga é CEO da editora Quatro Ventos, formado pela Universidade Federal do Paraná e também pela ISPM. Já foi tenente do Exército e tem como especialidade vendas e planejamento estratégico. Rafa, obrigado pela sua disponibilidade de tempo, de energia de estar aqui com a gente. A gente se conheceu no G4 Educação, uma escola aí que forma empreendedores para o Brasil, né? É isso aí. E aqui no Papo Empreendedor, o convidado começa se apresentando. Então a gente fala aí, qual é a sua história, me conta um pouquinho da sua carreira e como que você caiu nesse mundo aí da leitura e do business. Boa, legal. Primeiramente, Felipe, obrigado por estar me recebendo aí. A gente se conheceu na Escola de Negócios do G4 e para mim é uma honra estar aqui hoje poder conversar com você. E, bom, o Felipe comentou um pouquinho da onde eu vim, né? E eu basicamente nasci em Curitiba e hoje a gente tá aqui, eu tô morando em São Paulo já faz 4 anos. Mas lá em Curitiba foi onde começou essa minha jornada empreendedora, na verdade. Desde pequenininho, acho que a história é bem parecida com todo mundo, né? Desde pequenininho empreende, já começa desde pequeno. Então, desde pequeno já empreendia lá em Curitiba. Longa história curta, em 2016 eu me formo no Colégio do Exército, 2016 ingresso em Engenharia Mecânica. Nesse meio tempo, paralelamente a isso, eu entro na Escola de Oficiais do Exército, que é o CPUR, Curso de Formação Preparatório de Oficiais da Reserva. E aí entro lá, termino entre os melhores graduados da minha turma do Exército, termino como 3º lugar e sou chamado para voltar para a tropa como tenente. E aí nesse meio tempo também abro uma loja, como eu fazia engenharia mecânica. Na verdade, acho que a grande maioria da minha turma entrou em engenharia mecânica porque gostava de carro. Legal. Então eu entrei lá e falei, cara, vamos estudar sobre carro e automotiva. Na verdade não tinha nada a ver, né? Era cálculo, física. Então, no meio disso também que eu tava no exército, eu abri um e-commerce que era voltado para automotivo. E aí também começa a vender peças de carro e tudo mais. E no meio disso, abre uma oportunidade para vir para São Paulo. Então, acabei abrindo mão de tudo. Abro mão do exército. Abro mão também do meu e-commerce na época, que já estava vendendo bastante. E venho para São Paulo para desbravar mesmo. Não conhecia ninguém. Minha família, todo mundo lá de Curitiba. Mas naquele momento eu falei, cara, vou para São Paulo. Não sabia o que esperar. Mas eu sentia que algo estava me chamando para estar aqui em São Paulo. Então, aí 2020 chegou aqui e caio no Movimento Dunamis. Movimento Dunamis, eu caí aqui para fazer uma escola de formação de líderes. Ficou um ano, de 2020 a 2021. E aí, nisso, como eles formam líderes durante um ano, eles selecionam os melhores líderes para assumir possíveis empresas da holding. E daí mais pra frente eu posso te explicar mais como que funciona. Mas aí eu assumo uma das menores empresas lá, que era a marca de roupa. Se chamava na época Dunamis Store. Hoje já transicionou para uma marca. Então, 2021 eu assumo era a menor empresa lá do grupo. Era da holding do Dunamis. Assumo essa menor empresa, aí cresce muito. E aí é quando o presidente do grupo Dunamis, o Theo, que inclusive é autor desse livro, o Theo, ele fala, cara, já cresceu pra caramba e eu tenho um desafio pra você, assumir a maior empresa do grupo Dunamis. E aí eu fiquei, tipo, cara, beleza, tamo aqui, já larguei tudo lá em Curitiba e vamos pra cima. E aí essa maior empresa era a editora Quatro Ventos. Então, aí vai fazer quase que 1 ano e 1 mês que eu tô na editora e foi esse desafio, uma longa história curta que eu aceitei há 1 ano atrás. Legal. Aí eles formam os líderes e depois escolhem para gerir o do grupo, é isso? A ideia? É mais ou menos assim. Dentro do grupo, eles chamam Movimento Dunamis. É uma holding. E lá nessa holding tem várias áreas. Então tem área de música, tem área de formação de líderes, que foi qual eu participei, tem área voltada para governo. Porque qual que é a visão desse grupo? É levantar líderes para todas as áreas da sociedade. Então tem escola de governo, escola de música, tem várias áreas lá dentro. E uma das áreas era essa área de moda. Então passo durante esse 1 ano de escola de formação de líderes, onde a gente pega aula de finanças, aula de
de liderança, vários princípios que depois de um ano, os melhores alunos, eles são alocados em alguma das áreas. E aí coincidiu que quando eu terminei o curso, abriu essa vaga para entrar lá na Dunamis Store, que era a loja de roupa. E aí, ó, eles falam, ó, você não tem experiência em moda, eles até brincavam, você sabe correr e atirar. Você não tem experiência em moda, mas a gente sabe que você é super aplicado, muito disciplinado, tem esse perfil militar, e a gente quer que você assuma essa empresa do grupo. Eu falei, cara, beleza, vamos para cima. Cara, e como essa disciplina que você traz do exército valida o empreendedorismo? A gente sabe que o dia a dia do empreendedor é uma montanha, né, russa que tem altos e baixos e que nem sempre as coisas estão muito boas, né? Uhum. Mas uma das habilidades necessárias para empreender nesse país é a disciplina. Como que você vê esse tempero da disciplina que você traz do exército para o empreendedorismo, Rafa? Uhum. Cara, eu diria que disciplina é até um dos autores que marcou muito o Jocko Willink, que ele é ex-Navy SEAL, tem o livro Ownership, que fala sobre essa parte de disciplina, sobre autorresponsabilidade, responsabilidade extrema, o nome do livro dele. Ele fala que disciplina é liberdade. E eu vejo muito como isso, cara. Disciplina é você acordar todo dia e falar, não quero fazer isso aqui, mas, cara, precisa fazer. Não tem como não fazer. E eu sempre fico com isso na cabeça. E fica muito essas frases que durante o tempo que eu passei no exército, fica matutando na minha mente. Tipo, cara, missão dada é missão cumprida. Hoje não tem eu pegar e não fazer. É sim ou sim ou sim. Então eu acho que a disciplina pega muito nessa coisa, né? Não é sempre que você quer ir lá e fazer uma reunião chata. Mas, cara, precisa fazer. Você vai falar que não vai fazer? Eu fiz um story esses dias, alguém perguntou, como que é a sua agenda? E aí eu postei uma foto da agenda. E aí eu coloquei, para uns pode soar como uma prisão e para outros uma libertação. E aí acho que é mais ou menos esse paralelo de que a disciplina, ela é liberdade, né? Porque você tá ali sobre controle. Cara, e essa mudança, né? Sair de uma carreira estável para ir para um mundo de total instabilidade. Foi um processo de transição difícil? Teve um impacto emocional de falar, pô, agora eu não tenho aquela estabilidade, entre uma grande aspas, né? Porque, parafraseando lá o Flávio Augusto, estabilidade não existe, né? Ou você tá avançando ou você tá caindo. Mas foi um processo complexo? Cara, eu diria que sim. Porque a minha família toda é militar. Então, eu já vim desse contexto de, ó, vamos entrar aqui, entrar novo. Esse é o caminho. Esse aqui é o caminho. Você vai entrar, vai até certo cargo, se aposenta como coronel, ou se você estudar muito, você vai como general e tá aposentado. Então, eu cresci um pouco nesse ambiente. Mas, quando eu pego e falo, cara, vou pra São Paulo, vou largar tudo. De primeira mão, eu fiquei, cara, eu não vou ter mais meu fixo certinho todo mês, eu não sei exatamente como vai ser. Mas, por outro lado, eu tenho esse espaço que não tem um teto. Lá, apesar de você ter essa certa estabilidade, você tem um teto. Você vai lá até X anos, se aposenta certinho e não passa disso. Quando você sai desse mundo estável, você tem. O céu é o limite. Você pode empreender, você pode fazer, você pode talvez ganhar menos, mas daqui a pouco tá ganhando mais. Então é essa montanha-russa, é a vida do empreendedor. Mas de imediato foi uma quebra de paradigma, assim, sabe? Porque eu fui criado nisso. Sim. Mas eu falei, cara, eu quero ser esse ponto fora da curva da minha família e eles aceitem ou não, é o que eu sinto. Era algo que ficava dentro de mim. E o game tá valendo a pena. Cara, tá valendo a pena. Que bom. Tá valendo a pena, com certeza. Cara, e vamos pra gente falar um pouquinho de negócio. No mundo, né, que as pessoas estão cada vez mais no digital e aí TikTok, né? Eu vi um meme que as pessoas estão procurando ao invés do Google no TikTok. Como que é empreender no mundo da leitura, né? Felipe, gosto, embora tenha o Kindle, eu não gosto. Eu gosto do papel, eu gosto de cheiro de papel. Como que é esse movimento ou como você vê esse movimento das pessoas deixarem de ler, ou não, tem muita gente ainda com o hábito da leitura? Saiu recentemente, coisa de alguns dias atrás, lá na Publish News, eu tava até lendo hoje, que fala que 16% somente dos brasileiros têm o hábito de leitura. Então você vê, 16% é muito pouca coisa, cara. Só que, como que a gente enxerga isso? Uma oportunidade pra gente como editora Quatro Ventos, Oceano Azul, pra gente como Quatro Ventos crescer. E como que a gente cresce? Do modelo tradicional? Eu diria que não.
E não é como a gente está fazendo. A gente até conversou já O sobre que é o isso. modelo tradicional? O No modelo mundo da leitura. tradicional é aquilo que já dá certo. Você pega o autor, lança ele, faz o livro e Espera vender. espera vender. Um ou outro vai se tornar best-seller. Mas a gente, como editora Quatro Ventos, é algo que eu trago muito na minha gestão, que é essa experiência híbrida. Até brinco. Por que experiência híbrida? Porque todos os materiais que a gente solta, ele não pode ser só físico. Ele tem que ter um complemento digital. Seja ele um e-book, seja ele um audiobook, seja ele um videocast, seja ele um áudio na voz do autor. Porque, na verdade, até quando você tem essa conversa com outras pessoas do mercado editorial, é muito. Cara, vamos fazer o digital no editorial. Ah, e-book. Mas e-book é uma pequena parcela, é muito maior do que isso. E é o que você falou, é um oceano azul. Até quando você pega estatística da Nielsen, de 2 anos atrás, fala que já aumentou um pouco isso, mas falava que só 14% do mercado editorial digital era explorado. Então, cara, é um oceano azul. Quando a gente fala digital, não é e-book. E-book é uma parcela pequena, tem muito mais, entendeu? E a contrapartida desses 16% é uma grande oportunidade enquanto negócio Uhum, econômico, mas é também isso aí, contrapartida para a sociedade, né? é isso aí. Porque a maior parte das pessoas tem um vocabulário, um arcabouço de palavras pobre pela É, ausência de leitura, né? é isso aí. Quando às vezes as pessoas falam, eu tenho dificuldade de escrever, Felipe, eu já, bem delicado, falo, você não lê? Não Você tá não vai saber lendo, não tá escrever. lendo. É isso aí. É isso Você não vai aí. saber se comunicar, porque você não está aprendendo nada, não está É aprendendo isso aí. palavras novas, né? É. É, essa experiência, né, que você citou desse modelo Uhum. híbrido, onde você vai perseguindo, né, esse consumidor. Isso é uma tendência do mercado como um todo? Ou poucas Eu pessoas diria, estão avançando nessa área? olhando, fazendo um benchmarking com as nossas principais concorrentes até, a gente vê um movimento do mercado como um todo. Certo. É mais indo profundo. E não. Assim, quando você fala de digital, a primeira coisa que o pessoal pensa é e-book. Mas tem um movimento muito maior que isso. E eu vou dar um exemplo disso. Eu não trouxe aqui, mas tem um livro que se chama Nosso, é um box. Se chama Box do Secreto. É um box com 2 livros assim. Em uma das conversas que eu tive com uma das maiores editoras do Brasil, segunda maior editora do Brasil, a diretora de marketing falou: Rafael, invista em uma coisa. E eu falei: o quê? Daí ela falou: TikTok. E eu falei: como assim? Ela falou: tem aí uma tendência chamada BookTok. Não é todo mundo que tá entendendo, mas faça isso. E ela só deu aquele toquezinho assim. Ela não chegou a entrar profundo. Ela só deu a palhinha Vai, ali e ficou se você quieta. quiser pegar, pegou. Falei, beleza, eu peguei, já cheguei pra nossa equipe de marketing e falei, ó, essa semana vamos abrir o TikTok da editora. Isso foi ano passado. E aí, em 3 semanas, a gente se tornou o maior TikTok editorial cristão. E a gente viu, assim, inicialmente a gente falou, pô, cresceu pra caramba, estamos aqui com 50 mil seguidores e tal. Mas a gente começou a ver o reflexo disso nas vendas. Porque um dos nossos vídeos bateu 960 mil visualizações. E aí, um mês depois, um dos nossos clientes, um dos nossos maiores clientes, a gerente manda um e-mail pra gente e fala: o que aconteceu que o box do secreto vendeu tanto? E a gente foi fazer o tracking, né? Cara, da onde que tá vindo esse fluxo? Será que é algum anúncio, algum criativo que despontou? E aí a gente olha, fazendo todo o tracking de tudo, o box do secreto ele estourou no TikTok e foi diretamente proporcional ao número de vendas lá na ponta final do cliente É porque final. tem um oceano atlântico ali de Uhum. consumidores dentro do TikTok, que às É, vezes a gente não dá tanta atenção, não dá mas tanta atenção. ali tem muita venda pronta para Muita. fechar, né? Tanto que em algumas livrarias físicas que você vai em shopping aqui em São Paulo, se você for lá, tem uma. Eles fazem lá por categoria, né? Por exemplo, autoajuda, femininos. E aí agora tem uma categoria só BookTok. Esse BookTok seria o quê? Seria essas cápsulas de conteúdo de. De TikTok. Que legal. São conteúdos voltados para o editorial dentro do TikTok. Então pode ser alguém fazendo um review, pode ser alguém. E são vídeos bobos. Até depois eu posso te mostrar o vídeo nosso que estourou. Mas é o pessoal pegando o livro assim, folheando, mostrando dentro como que é. Por exemplo, Café com Deus Pai. Mostra como que é, mostra os QR Codes. E aquilo gera curiosidade para os seguidores comprarem.
Que legal. E já puxando o gancho do Café com Deus Café Pai, com Deus Pai. como que você vê esse fenômeno, né, que virou uma febre? Virou Acho uma que o ano febre. passado tinha uma galera fazendo um post, eu tinha feito como propósito fazer o devocional em 2024. Eu tô Aham. fazendo o estoico diário também, Que legal. que eu queria estudar sobre estoicismo e tudo mais. Aham. Como que você explica essa febre que virou no digital de um livro físico e que as Uhum. pessoas, né, algumas pessoas me falaram lá nos stories, Felipe, eu não tô, eu tô assistindo pelo YouTube, mas não tô achando o livro Não físico tem. para comprar. Acabou o livro E a físico. galera procurando o livro físico. Como que Aham. você vê esse boom? Então, esse aí eu diria é um ponto fora da curva. De todos os livros que a gente tem, ele de verdade é um ponto fora da curva. O comportamento dele é muito diferente. Então, a gente vê por vários modelos, por vários aspectos. O primeiro, ele é um modelo. Ele não te dá só um livro aqui e você mata numa sentada. Você pega aqui, ele é uma jornada de 365 dias, porções diárias. Até você pega aqui, tem porções diárias de esperança. Então, é algo que você lê diariamente, ele te leva numa jornada, ele te leva num caminho. Então, esse modelo, primeira coisa, quando o Júnior lançou esse livro, já acertou no modelo. E aí também virou febre, porque o pessoal toma café e posta café com Deus Pai, assim. E aí virou orgânico, não foi nem algo que foi, assim, forçado lá no digital, mas foi algo orgânico. Um postava e vinha um influencer, e vários influenciadores muito famosos estavam postando esse livro. Então foi De forma muito, orgânica. muito orgânico, sim, de Legal. forma orgânica. E você acha que também está atrelado a esse movimento que, pós-pandemia, muitas pessoas também tiveram, independente da crença, Uhum, de buscar uma conexão com a espiritualidade? Porque a gente com vê certeza. pessoas que, de repente, não são cristãs, que E estão estão compartilhando e lendo. estão É isso lendo, né? aí. Então também tem esse Aham. movimento de comportamento do consumidor. Sim. Até quando você lê a pesquisa de mercado da Nielsen, ela fala que é, uma das categorias que mais crescem, que mais apresenta crescimento, são os livros religiosos. Não só quando diz a parte de Bíblia, mas também os materiais que vão além da Bíblia. E esse é um exemplo. Tanto que, quando a gente vende ele para as livrarias, para os diversos clientes que a gente tem em B2B, ele não entra numa categoria religioso. Ele entra numa categoria autoajuda. Então, Hum, você pega aqui, sai daqui, vai no shopping, ele não tá lá na categoria, apesar de ter o nome, e isso que é o mais louco, apesar de ter o nome Deus na capa, ele não entra na categoria religiosidade. religiosos, religiosidade. Entra numa categoria de autoajuda. Legal. Então, assim, furou a bolha total. Passou a barreira de livros religiosos. E hoje o pessoal tá lendo, tá assistindo no YouTube, tá vendo lá no Reels do O Instagram, então Instagram, Spotify, tá. tá É consumindo por um, diversas plataformas. diversas plataformas. O cara tem o livro físico, mas ele também pode escutar o Spotify, o áudio, aí pode pegar e dar um QR Code num vídeo, tem várias coisas. É isso que eu brinco lá com o pessoal na editora, é a experiência híbrida. O cara pegou o livro físico, mas ele tem diversos outros meios que ele pode fazer com que complemente a leitura dele. Não é mais aquela leitura lá, até diria chata, que você lê livro aqui e acabou. Mas não, tem um livro, tem um áudio, tem um podcast, tem tudo. E é isso que o Café com Deus Pai faz. Inclusive virou uma marca registrada do nosso autor. Legal. E você colocou essa questão tem um podcast de vocês, né? Tem. Como que é o nome do podcast? Então, o nosso podcast se chama Bíblia em um Ano. E Legal. ele basicamente também surgiu dessa ideia. Por quê? A gente tinha um movimento de venda muito grande de Bíblias e também algo que a gente acredita muito como editora Quatro Ventos, dessa parte de engajamento bíblico, das pessoas lerem a Bíblia. E aí foi quando a gente começou a perguntar pro pessoal: por que você não lê a Bíblia? Apesar de você ter. E tem muita gente, você chega lá em casas de pessoas mais velhas, tem lá a Bíblia aberta na mesa, né? Por que você não lê a Bíblia? Ah, porque não tenho tempo. Ou porque, cara, não consigo parar. Então a gente pegou e começou a ver recorrentemente esse comentário, principalmente nos jovens. E aí a gente falou: beleza, então, vamos fazer a Bíblia falada. Já tem lá, você pega, tem aplicativo, YouVersion, tem vários aplicativos que tem, mas é um robô falando, é como se fosse o Google Tradutor. Mas a gente falou, cara, e se a gente pega, é, fala a Bíblia e cria uma experiência? Então a gente faz uma vinheta no começo, faz toda uma experiência e ainda no final a gente coloca uma oração. Por quê? Vai ser como se fosse essa porção diária.
Às vezes o cara vai estar ali indo pro trabalho, vai estar indo treinar, vai estar indo entre reuniões no almoço. Ele consegue pegar ali, dar um play em coisa de 7 minutos, ele consegue escutar essa pequena dose de Bíblia plus uma oração. E aí, se ele seguir esse áudiozinho ali rapidinho, nosso, esse podcast, durante 1 ano, ele faz a leitura completa da Bíblia, ou escuta a Bíblia completa em 1 ano. E assim a gente leva as pessoas nessa jornada aí de leitura E traz uma bíblica. acessibilidade, né, pro Uhum. consumidor que de repente não curte mesmo a experiência do livro físico, né? É. Eu tenho conhecidos amigos que, por exemplo, adoram a ideia do Kindle, Uhum. que não vivem sem um Kindle na É. mão. Eu, embora tenha, eu não curto, porque Eu parece que eu tenho também não curto. que sentir cheiro de papel, né? É, cheirinho de papel quando abre livro novo. E até já me perguntaram muito assim. E Rafael, o pessoal me chama de Koga também, meu sobrenome. Koga, você acha que é, esse movimento de crescimento digital vai substituir o livro físico? Eu diria que não. Até quando você pega, assim, métricas do Euromonitor dos 5 últimos anos, a crescente de compras de livro digital, o Kindle, por exemplo, não é muito. Então, não chega a substituir. Tanto que, você também, pesquisa de mercado, Nielsen, 92% das pessoas que compram livro, 92% deles são físicos ainda. Então, tem gente que curte Kindle, Sim. mas eu não diria que é um movimento que vai substituir. Hoje vocês vendem B2B e B2C? Sim, E, obviamente, o B2B é maior. sim. Mas você percebe essa mudança de uma retração das livrarias físicas ou não? É só uma sensação? Eu diria que em partes. Certo. E você consegue fazer uma análise enquanto editora de por que esse movimento acontece? Devido ao Aham. e-commerce ou é por algum outro fator mesmo? Eu diria que principalmente pelos players digitais. O que seriam os players digitais? É... Por exemplo, tem uma livraria no shopping. E vamos supor, esse livro aqui, ele é R$ 60. Mas se eu vou lá e digito Café com Deus Pai no Google, você vai achar por 35 com frete grátis. Então eles não ganham tanto na margem, mas eles ganham em quantidade. Isso quebra as livrarias físicas. Apesar da gente vender com a mesma. A gente tem a política comercial. A gente vende com o mesmo desconto, tanto pro lojista lá online, como também pro cara que tem uma loja física. E a forma de como o pessoal trabalha no digital quebra o pessoal do físico. E também acho que tem uma questão de comportamento, né? Uhum. Felipe, tenho muito mais tendência a entrar na Amazon e comprar que vai chegar no dia Eu também. seguinte Eu do que ir também. no shopping, né? Eu sou desses aí. Porque acho que Aham. também tem esse movimento das pessoas não fugirem dos shoppings, né? Porque a gente Uhum. teve um momento de imigração para os shoppings no passado e hoje está um movimento contrário. Há uma É, tendência das pessoas não quererem mais ir até um shopping center para comprar um produto ou serviço, né? é. E é muito cômodo, né? Pensa, a gente tá falando de um livro aqui, você me indica um livro, eu já abro aqui, compro no celular. Talvez chegue até hoje. Sim. Do que eu pegar, ir lá no shopping, parar, subir. Assim. Pagar estacionamento, ter o Não, tempo, né? O é muito. tempo que é nosso ativo mais valioso, É né? isso aí. Cara, você saiu do exército e foi gerir uma empresa. Aham. Quais foram os principais desafios ou quais desafios ainda você encontra em relação à liderança, à gestão de uma empresa, Uhum. né? Porque no exército, embora você tenha sido tenente, você não estava no dia a dia fazendo uma gestão de um negócio em si. Quais Uhum. foram os principais desafios quando você sentou na cadeira de CEO? Bom, eu diria que tem muito. Grande parte dos princípios que eu aplico hoje na minha gestão, eu aprendi na minha vida militar, principalmente com a minha família e também quando eu estudei no colégio do Exército. E são eles muito princípios de liderança, de pensamento estratégico, de planejamento estratégico. Mas é diferente, né? É diferente você pegar e você lidar com um soldado e, vai pagar 10 aí. E você chegar pra um funcionário e falar isso. Não cola, entendeu? Mas é diferente, é totalmente diferente. Lá você tá. Apesar de serem ambientes diferentes, eu diria que eu aplico muito do que eu aprendi no exército Com uma com adaptabilidade. uma adaptabilidade, mas o princípio eu diria que é muito parecido. Só que, claro, lá é uma situação de que você é treinado para a guerra. E
Aqui também é uma guerra, mas ela é diferente, o objetivo é diferente, entendeu? Então, teve, assim, um clash de Embora início. aqui seja uma guerra que acontece todo dia, né? E lá Acontece não todo se dia. prepara pra uma Lá se guerra, prepara, mas não não tá acontece. bem em paz, né? Mas aqui também é uma guerra todos os dias. Mas eu aplico muita coisa que eu aprendi lá no dia a dia hoje, assim. E, cara, quantos anos tem a empresa? Hoje ela tem 7 anos. Ah, legal. Hoje, em 2024, a gente faz 8 anos. E como que foi É com o nova, time? né? E É como que nova. foi com o time, você chegando já na posição de CEO e liderando o time? Foi... Então, Como que foi esse processo? foi um processo onde eu primeiro eu diria que conquistar eles. Por quê? Porque eu sou novo, tenho 25 anos. Então, eu entrei lá e quando eu sentei na mesa de liderança, eu diria que todos eles eram mais velhos. Ou só, na verdade, uma pessoa que não era. Mas todo o resto do time era mais velho, da camada de liderança. E até tem lá, uma das nossas melhores vendedoras, ela tem 25 anos de mercado. Então, assim, quando eu chego lá e eu falo, e o presidente do grupo fala, ó, esse aqui vai ser o CEO. Aí eu cheguei lá e falei, cara, agora eu vou ter que me provar, cara. Eu vou ter que mostrar pra que eu vim. Porque dá uma dor de barriga no Não, começo, né? dá mesmo, Fala, cara. Ainda será que eu mais. vou dar conta, É né? isso aí, dá Do aquele recado? tipo, cara, será que eu vou dar conta? E aí eu olhava na mesa assim, todo mundo mais velho também. Mas eu falei, cara, eu sei pra que eu vim e, cara, vamos pra cima. Então eu comecei a olhar quais os gaps que tinham, principalmente de liderança, dentro da editora. E eu fui ocupando esses gaps. E aí foi, assim, muito rápido. O time abraçou junto comigo. Principalmente trazendo essa parte de visão, direção muito clara. O time abraçou rápido comigo. Mas de primeiro momento dá aquele frio na barriga, né? Você fica, É, um caraca, time engajado faz a carruagem avançar mais faz, rápido, né? faz. Então o time fez total diferença. O time já era muito bom e muito preparado. Foi mais eu pegar, juntar todos eles e, ó, essa aqui é a direção, essa aqui é o objetivo e vamos pra cima. E que é o papel do CEO, né? É isso Dar a aí. direção pro negócio. É isso aí. Cara, me fala aí, como que funciona o processo para elaborar um livro? Agora, curiosidade de leitor. O cara senta lá e começa a digitar mesmo? Como que funciona? Vamos desenhar para a Aham. galera o processo produtivo de um livro. Bom, início. Cara, tem diversas formas, na verdade. A gente consegue fazer livros de diversas formas. Se eu te falar que a gente pega um áudio e transforma um livro, é verdade. A gente consegue pegar um vídeo e transformar em livro. A gente consegue pegar, sei lá, uma apostila que você fez com 14 páginas e a gente transforma Inclusive, a em livro. ferramenta dos Titãs do Tim Ferriss é um podcast, né? Aham. São episódios de podcast, né? Aham. Então, assim, vários autores, e eu não quero também expor o nome de ninguém, Claro. mas tem muitos autores que chegam, cara, sou um cara muito atarefado, não consigo escrever, mas seguinte, tenho aqui uma série de vídeos no YouTube de 5 minutos, tenho 10 vídeos e quero transformar isso no livro. A gente fala, beleza. E aí, como que a gente faz? Então, primeira parte, a gente normalmente seleciona um autor. Ou o autor vem até a gente, mas o movimento normal é a gente ir atrás do autor. Depois que a gente senta com o autor, aí a gente pega, faz toda uma curadoria de conteúdo e também é uma análise de perfil do autor. Então, por exemplo, um autor fala sobre fé. Então, beleza, a gente já sabe que o conteúdo dele vai ser direcionado sobre fé. Aí a gente começa a falar, fulaninho, o que você tem sobre fé? Ah, tenho vídeo, tenho apostila, tenho podcast, beleza. Já pegamos tudo aquilo lá. E aí, depois disso, a gente começa a fazer toda a parte textual. Então, a gente cria desde o prefácio, capítulo 1, capítulo 2, a gente faz toda a estrutura textual, aprova com o autor. Aí, aprovando com o autor, a gente vai escrevendo todo o livro, toda a nossa equipe editorial. E depois da equipe editorial, a gente faz a diagramação. Diagramação como se fosse o design do livro. Toda a parte interna, QR Code, desenhozinho, diagramação. Então, pega todo aquele texto fechado, aprovado, vai para uma parte de design. E depois do design, a gente manda imprimir. Então, esse é o processo, eu diria que o mais comum. Porém, tem muito também dos nossos autores. Hoje a gente está com mais de 180 autores. Muitos deles amam escrever. Então, quando a gente vem com esse processo, assim como eu te expliquei, eu explico pro autor, ele fala, cara, não bota a mão no meu texto, eu quero escrever. E aí, basicamente, o autor escreve tudo. É a melhor coisa para mim, é muito fácil. Aí a gente só pega,
passo lá pela equipe editorial, eles fazem pequenas correções gramaticais, mantendo a estrutura original do texto, depois vai para a parte gráfica, capa e diagramação e lança. Mas basicamente esse é o processo criativo, de como um livro sai ali do zero até a gente lançar ele. Duas curiosidades. O processo financeiro, o autor é um sócio do livro? Ou o livro é de você, da editora, e ele recebe um royalties? Como que funciona? É isso, royalties. Certo. Basicamente, ali o processo é como se ele estivesse cedendo o texto para nós. Então a gente faz contrato padrão, são contrato padrão de 10 anos, e aí a gente faz toda essa parte de texto, e aí publica. E aí, em cima de cada cópia vendida, o autor ganha uma porcentagem, ganha ali o royalties. Legal. E a segunda curiosidade, esse processo, diagramação, revisão, 100% humano ou que tem de inteligência artificial pelo caminho? Então, hoje 100% humano. Porém, assim, é uma discussão até bem polêmica que tem trazido bastante essa parte de uso de inteligência artificial no mercado editorial. Hoje na nossa editora a gente ainda não usa, já fizemos alguns testes, porém é algo que eu diria que futuramente caminha até para trazer uma certa vantagem competitiva, mas ainda os nossos livros são 100% A trabalho polêmica humano. seria uma questão de proteção desse capital intelectual da inteligência artificial? Seria mais ou menos isso ou não? Não, a polêmica é de uso da inteligência artificial. E aí, vamos botar para usar na nossa editora ou não? E quando você conversa com outras pessoas do editorial, é um tema até um pouco polêmico, assim. E aí, cara, você tá usando inteligência artificial? O que você acha disso? Então, é um assunto É um tema meio... sensível É um no tema meio? sensível, aham. Ah, legal. Mas hoje a gente usa 100% trabalho humano. E o cara que tá lá no editorial, ele tem alguma propriedade intelectual sobre esse material? Não. Não, é Não. 100% da editora e Isso aí. do autor. Ele seria até daria pra. Tem casos que a gente precisa muito, então a gente faz até um esquema de freelance. Então, ó, a gente pegou esse texto aqui, você consegue só fazer uma correção gramatical? Ele vai lá, corrige, vírgula, pontuação, são coisas bem básicas assim. Porque o pessoal do editorial não chega mesmo a mexer no texto do autor, a não ser o caso de Ghost, a gente chama de Ghostwriter, né? Daí o Ghostwriter, ele finge que é o autor e ele mesmo escreve. Mas mesmo assim, fica os direitos nossos. Ah, legal. Não é a pessoa que trabalha não tem direito sobre o texto. Rafa, eu acho que para o empreendedor principalmente, mas para quem quer um cargo de liderança, quer uma posição de liderança, e essa galera que nos escuta, ler não é uma opção. Não ler não é uma opção. Não é uma opção. Isso aqui não é uma democracia. Se você quer evoluir, você precisa ler. Precisa ler, cara. Pronto, né? Então, mas eu não gosto. A gente faz um monte de coisa que a gente não gosta, como a gente já falou no isso início. Aí, cara. Quais são as suas dicas? Você que está imerso nesse mercado da leitura, para a pessoa começar a ler. Seja ler Um Café com Deus Pai, que é super simples, rápido. Eu acho que eu tô fazendo o exercício de parar, de me concentrar para ler, né? Porque eu consigo ler uma coisa e tá ouvindo outra. Eu consigo fazer isso, mas eu falei, não, eu vou parar, vou tomar o café e vou fazer o ritual, né? Dessa leitura. Quais as dicas que você dá para seus amigos que querem começar a ler? Começar a ler? Cara, leitura é hábito. Você vai ter que criar hábito. No início de todo hábito que você... todo hábito que você vai começar, no início é um pouco difícil mesmo. Primeira vez que você foi na academia. Não foi fácil, cara. Mas falam que... Os estudos falam que depois de 21 dias, aquilo que você começa a fazer todo dia começa a se tornar um hábito. Então, quando alguém fala, Rafa, como que eu vou ler? E a pessoa vem meio mirabolante, né? Ô Felipe, vou ler aqui 12 livros em 3 meses. Você fica tipo, mano, você nem lê ainda, cara, calma aí. Então, eu diria que é começar pelo básico. Se você quer começar a ler, se comprometa, por exemplo, talvez não ler um livro num mês. Assim, eu leio mais que um livro no mês, mas para alguém que tá começando, cara, eu vou me comprometer a ler uma página por dia. Legal. Por quê? Porque senão o cara se compromete a fazer um monte de coisa gigante e não faz o pequeno. Dia após dia. Hoje, quanto tempo você deixa para leitura no dia? Não tem um tempo certo, assim, mas eu sempre, assim, acordei eu sempre leio. Leio alguma coisa. Leio, seja Bíblia, seja
complementar com o livro. E eu faço isso que você falou também, de pegar e parar e ir profundo naquilo lá. Então eu sempre, além de ler, eu faço notas daquilo que eu tô lendo fico processando o dia todo. Legal. Eu também preciso escrever. Se Eu eu não, também. Eu escrevo, na sempre escrita eu escrevo aprendo. porque fica fixado na minha mente. Muito bom. Rafa, você estava falando a gente começar desse livro que foi um dos que marcou É, a sua Next vida, Level. né? Me fala um pouquinho sobre ele. Tava aqui como pergunta para te perguntar quais são os livros que marcaram sua trajetória até Aham, aqui, né? Porque daqui para frente ainda vão ter outros, né? Me aham. fala um pouquinho dele. Boa. Cara, Next Level. Eu tava até falando com você antes de começar o podcast. E esse foi um livro que me marcou muito, porque eu tava nessa transição de sair do exército, largar tudo pra vir pra São Paulo. E um dos meus amigos falou: Ah, cara, tem um livro lá, Next Level, e fala sobre sair da zona. Sair para você sair para fora da tua zona de conforto, para você crescer e tal. Fala de você esticar tua mente, você olhar além. Eu falei: Ah, cara, tá, vai, me dá esse livro aí. Ele me deu um livro. E aí era esse livro aí, que basicamente ele bate muito, cara, nessa parte de você se desafiar, você ir além dos seus limites, você ir para fora da tua zona de conforto, e diariamente. Isso não vai ser algo que de um dia para o outro vai acontecer, mas é pequenos hábitos diários. São pequenos hábitos diários, pequenos rituais, diariamente. É isso que vai fazer diferença a longo prazo. E traz muito isso no livro, de pequenos hábitos diários, longo prazo, sair para fora da zona de conforto. E foi quando, enfim, li esse livro aí, eu comecei a indicar para todo mundo também. Mas nem imaginava eu que alguns anos depois eu ia estar assumindo essa editora. Então, na verdade, até esse foi o primeiro livro da editora em 2017. É, e eu nem imaginava que, cara, anos depois eu ia estar conhecendo até a equipe que fez esse livro aí. A questão do hábito é legal porque às vezes as pessoas acham que elas precisam na segunda-feira não comer nada de açúcar, treinar 3 horas e ler 50 páginas. É, Mas a vida não é assim. não, Se ela fizer 20 minutos de atividade física, é, não comer doce na janta e de repente ler 2 páginas por dia, ela já tá começando o hábito, né? assim, algo que você tá falando que é muito legal é que a gente vê, principalmente assim, olhando o pessoal mais novo, esse imediatismo, né? Tipo, cara, eu quero tudo pra amanhã e vou ler o livro. Cara, vou matar agora esse livro. Mas, cara, é aquela coisa bem japonês, assim, Kaizen. Pequena melhora todos Melhoria os constante, dias. né? Melhoria constante. Pequena melhora todos os dias. Melhoria constante. Se você cresce, em vez de você querer ter um pico daqui de um dia pro outro, hoje é quarta, quero lá ter um pico até domingo. Bum! E depois você cair de volta. Imagine se você vai aqui pouco, 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 pouco. Imagine o poder disso aqui em 365 dias, cara. Isso para qualquer hábito, para leitura, para treino, para qualquer coisa, cara. Isso aqui é chave. Legal. Eu fiz ADM antes de fazer ciências contábeis Aham, e uma das matérias que eu mais curti foi a escola de administração japonesa. E sou aham. viciado de focar no Kaizen, melhoria constante, né? É a constância com foco na melhoria do É processo, né? isso aí. Até no livro Modelo Toyota, eles citam lá a melhoria produtiva de segundos, né, impacta no resultado lá na DRE no final do dia, né? Uhum. Rafa, e como que é a sua rotina semanal enquanto Semana. empreendedor? Bom, é... muita reunião, né? Sempre, mas basicamente o que eu faço acordo sempre cedo, e primeira coisa que eu faço do dia, eu faço minha leitura. Sempre é um ritual que eu sempre faço cedinho. Leitura, treino, depois disso já vou pro escritório, e aí eu fico no escritório. Parte da manhã eu sempre tento focar em reuniões. E aí a parte da tarde eu tenho, entre aspas, mais livre para eu focar meu tempo em talvez puxar o cara de marketing e falar, cara, vamos fazer aqui uma nova estratégia de BookTok. Ou vamos projetos. Cara, o que que você acha desse autor que apareceu aqui no meu Instagram? E, cara, vamos lançar ele. Então, essa parte da tarde eu sempre tento deixar de alguma forma. Dificilmente é muito livre, Sim. mas eu sempre tento deixar ela. Livre é uma palavra forte, né? Livre é uma palavra bem forte, né? Mas eu sempre tento deixar ela um pouco mais com espaço para eu ter esses lotes de tempo com a minha equipe. E aí, bom, fico assim até mais tarde na empresa e
Também a gente tá fazendo um curso do G4, então boa parte do tempo também, no final do dia, a gente Tem as tarefas, né, pra tem as fazer. tarefas lá pra gente fazer os checkpoints. Mas basicamente é isso. Então, parte da manhã, reunião, parte da tarde eu deixo mais maleável, e aí a gente vai até aí o final do dia. Essa agenda mais estratégica, ela traz eficiência para o nosso dia a dia, né? Muita. Que hoje o nosso ativo mais valioso é É tempo, né? tempo. Então, eu acho que ter essa visão estratégica da agenda é bem importante. É Eu, tempo. eu fui num evento uma vez com a Cris Junqueira, do Nubank, e Aham. aí ela contando quais eram os hábitos dela quando o Nubank fez o IPO, né? E ela estava grávida de 8 meses. E uma Aham. delas era marcar reuniões seguidas, então, sem espaço. Porque É aqueles isso. 25 minutos entre uma reunião e outra, ele vai ficar ocioso. Vai ficar Você não vai se ocioso. conseguir se concentrar em nenhuma tarefa complexa e você também não vai conseguir matar seu WhatsApp ou matar o e-mail, né? É isso aí. Então, um dos hábitos que eu faço e que trouxe muita eficiência para minha agenda é essa. Por exemplo, as últimas quartas-feiras do mês que tem reunião com o time, então vamos marcar de cabo a rabo na quarta-feira para focar e matar essas reuniões. Também Uhum. trouxe bastante eficiência. Boa. Rafa, se você pudesse voltar para si mesmo no início da sua trajetória e abre-se um grande parênteses, né? Eu adoro ver gente jovem empreendendo Aham. e tá na nossa mão mesmo o mercado. É isso aí. Uma vez, um cara me falou, quando eu fui assumir a contabilidade de uma empresa, ele falou: Você é muito novo para assinar esse balanço. E eu falei: Deixa comigo. É isso Né? aí. Deixa comigo, Deixa eu né? escrever Acho isso que aí também. esse de se garantir vale a pena. Mas É. se você fosse voltar a alguns anos atrás, o que você falaria pro Rafael se você pudesse tomar um café com o Rafael de uns 5 anos atrás? Eu diria, não tenha pressa, porque olhando tudo que eu tenho vivido hoje, eu faço um panorama, sempre eu faço essa engenharia reversa do que eu tô vivendo até hoje e do que eu vou viver nos meus próximos 20, 30, 40, 50 anos. Sempre faço esse plano aí de legado, não só de algo é, de agora, mas eu sempre projeto pra frente. E eu olho tudo que eu vivi e eu falo, eu sei que é só o início daquilo que eu tô vivendo na minha carreira como empreendedor, e na minha vida nos negócios. É, e se eu voltasse atrás, eu falaria, não tenha pressa, mas Boa. tem urgência. Não tenha pressa, mas tem urgência. Que são conceitos diferentes, né? É isso, urgência é tipo, cara, o que tem na minha frente agora? Beleza, vamos matar, vamos fazer isso aí. Não postergar, depois eu faço, depois eu resolvo. Não, urgência, já mata agora. Vou treinar depois. Não, já treina agora, cara. Vou ter que ler aquele. Já lê agora. Preciso fazer aquela. Já faz a reunião agora. Então, urgência, mas não ter pressa. Porque senão, principalmente com o pessoal novo, eu converso muito, tenho muito amigo, assim, já tá até mais pra frente na carreira do que eu. E o pessoal mira, tipo, cara, vou pegar, eu quero que meu pico já seja agora nos meus 20, 30. Mas se teu pico for nos 20, 30 e depois, o que você vai fazer? Então eu sempre tento mirar essa jornada, e é nessa mesma linha de raciocínio, Kaizen. Eu sempre tento focar na jornada, tipo, uma crescente constante, lá pra frente. Porque, cara, eu quero estar bem aos 30, mas nos meus 40 eu quero estar ainda melhor. Então, em vez de eu pegar e focar um sprint de 100 metros até meus 30, eu quero pegar e fazer uma maratona até o final da minha vida, cara. Boa. Então eu sempre tenho isso como princípio, para não ter pressa, ter urgência. Cara, e tem algum mantra ou frase que é o farol da sua jornada, que você fica, repete aquilo e foca naquilo? Aham. Tem algum Tem, mantra? tem, tem. Tem algo que eu sempre falo comigo mesmo, e até assim, quando tá difícil, eu fico, cara, é isso. Eu boto na minha cabeça. Foi algo que me marcou em 2017, quando eu tava no curso de formação de oficiais, e a gente passava lá aqueles longos períodos lá no mato e tal, e ficava sem dormir, sem comer. E aí tinha algo que um dos meus instrutores sempre falava. Ele fez um curso lá de combate na selva, e ele falava assim: é, não pergunte se podemos, dê-nos a missão. E eu ficava, cara, é isso. Para de ficar querendo inventar desculpa, para de ficar achando que não pode. Cara, me dá a missão que eu vou desenrolar, eu vou fazer. Joga no peito que eu vou fazer. Então, eu sempre boto assim, tem no meu celular, tem até quando eu joguei eu montei meu plano de 2024, eu botei lá bem grande era a frase lá do meu plano de 2024, era: não pergunte se podemos, dê-nos a missão. Boa. E eu acho que isso tem guiado, cara, tudo que eu faço, assim.
Cara, não... É uma visão de copo meio cheio, né? Não meio vazio, né? É isso aí, cara. Manda pra mim que eu vou desenrolar, velho. Posso não saber, assim como não sabia tanto de moda, assim como quando eu assumi como CEO da editora Quatro Ventos, eu não vim do mercado editorial. Mas, cara, beleza. Isso aí vai ser desculpa pra mim? Não, eu vou meter a cara e vou Vou aprender, aprender. né? Vou sentar com quem sabe, sentei lá com a diretora, sentei com os CEOs das outras editoras. É isso, cara. A É essa troca. neuroplasticidade tá fervendo, né? É isso aí. Tem que É aprender. novo, cara. Tem que correr mesmo. Rafa, quando você tá numa roda de amigos, num jantar e o papo é empreendedor, fora livros e fora exército. Boa. Qual é o tema que não falta na mesa num papo empreendedor? Tema que não falta na mesa? Cara, sempre eu diria que experiência. Porque eu posso pegar e escutar você com tudo que você tem feito e aplicar pra mim. É como se... É aquela coisa de eu não errar com aquilo que o outro já errou. E aprender com as experiências das pessoas à minha volta. Então, sempre que eu tô com um empreendedor, que eu tô com alguém que, que queima, assim, que tem essa veia de negócio, eu fico, cara, deixa eu saber mais sobre a tua história, me conta sobre o que você tem feito. Porque eu acho que isso é o mais especial, o mais valioso, essa troca de experiências. Porque, às vezes, o que ele tá passando, de alguma forma, é aplicável na Quatro Ventos, que nem é do ramo dele, mas que, de alguma forma, eu consigo aplicar aqui e até me precaver de um erro. Então, sempre que tem esse papo empreendedor, eu diria que uma das coisas mais valiosas e que eu valorizo muito é essa troca de experiências. Não tem preço isso aí. Quem tá no skin the game, né? Quem É tá isso aí. arriscando a própria pele. É isso aí. Cara, muito obrigado pela companhia nesse papo Eu que empreendedor. agradeço, cara. Para as pessoas que estão nos assistindo, que quer conhecer um pouquinho do seu trabalho, quer trocar uma ideia, eu brinco que a gente coloca o nosso convidado à disposição da nossa audiência para trocar Boa. ideia. E também quem quer conhecer um pouquinho da editora Quatro Ventos, como que as pessoas te acham nas redes sociais no geral? Boa. Eu sou um pouco low profile, mas tem meu Instagram, que é Rafa Koga. Vai estar aqui, a gente vai colocar para vocês. E também, além do Instagram, você que quer acompanhar nosso trabalho como Editora Quatro Ventos, é @Editora Quatro Ventos, com o 4 numeral. Boa. Então, tanto como Instagram, também como no TikTok, Editora Quatro Ventos. Lá você vai ver até esses book talks que eu compartilhei, que estouraram, vai estar lá no nosso TikTok. Mas e o podcast para as pessoas procurarem nas redes? Podcast, verdade. Podcast, para você que quer acompanhar nosso podcast, ele se chama, abre lá, tem Spotify, Apple Music, Deezer, tem todos. O Spotify é o mais forte. Bíblia em um ano. Boa. Bíblia em um ano. Até ano passado a gente rodou ele, deu 1,8 milhões de ouvintes nesse podcast. Então, assim, foi uma métrica muito, assim, especial pra gente. Parabéns. Valeu, obrigado. Cara, muito obrigado pela companhia. Obrigado, foi Felipe, eu que muito agradeço. bom trocar ideia, conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, conhecer um pouquinho do como funciona o processo de produção de um livro. Obrigado mesmo. Valeu, tamo junto. Obrigado, conta com a gente, viu? Beleza. Pessoal, muito obrigado pela companhia em mais um Papo Empreendedor. Vocês já sabem, mas querem acompanhar os outros conteúdos, outros episódios, vocês nos acham em todas as plataformas de streaming de áudio e vídeo como @Papo Empreendedor Podcast. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Papo Empreendedor. Obrigado.